Estamos de volta aqui com mais um bloco do Missão Saúde na TV. E para você que chegou aí agora, nós já discutimos aqui alguns assuntos no primeiro bloco. E nós estamos aqui com a doutora Nayara Rocha, que é fisioterapeuta. E nós estamos falando sobre a qualidade de vida na fisioterapia, sobre fisioterapia aí no geral, tá? Então fiquem ligadinhos aí que vocês vão ter muitas informações hoje aqui no programa. E dando continuidade aqui nas perguntas, nós temos uma que é muito frequente, né? Que diz assim: sinto dores no corpo, preciso do encaminhamento médico para fazer a fisioterapia? Não, né? Paciente que o encaminhamento médico ele vem por plano de saúde, né? O plano ele exige que o paciente ele passe pelo profissional, pelo médico, né? Para ele poder vir ser encaminhado para a fisioterapia ou para as outras áreas que são necessárias, no caso de uma fonoaudiologia, entre outros, né? Mas não precisa, né? Nós somos profissionais de primeiro contato, nós temos, fazemos, né, da nossa habilidade fazer o diagnóstico cinético funcional. Nós temos testes específicos para lesões de ligamentos, né, de ruptura de ligamentos, né, seja de ombro, seja de joelho, testes específicos de coluna, onde a gente pode estar verificando se esse paciente tem uma predisposição, se esse paciente é positivo para uma hérnia de disco, e aí sim, né, se houver necessidade, a gente faz esse encaminhamento para o médico, né, para o ortopedista ou para um neuro, se a gente verifica que tem comprometimento nervoso. Então, assim, não precisa ter o encaminhamento para iniciar a fisioterapia. Dentro da nossa avaliação, tem os testes específicos que nós usamos para poder estar descartando, né, essas patologias do paciente, fechar o diagnóstico cinético funcional e montar uma conduta adequada para o quadro desse paciente. Perfeitamente. Aí o físico consegue fazer toda aquela triagem, né, e dizer se precisa ou não de outro profissional. Muito bem. Isso. Faz a anamnese, né, ali do paciente para poder estar determinando. É importante a gente estar falando sobre isso, porque às vezes você que está em casa está pensando que precisa do encaminhamento para poder estar se direcionando ao fisioterapeuta. Então, tranquilamente você pode ir lá e realizar sua avaliação direitinho, e aí lá eles verificam a possibilidade ou não, ou se precisa ou não, estar sendo encaminhado para o médico, não é isso, doutor? Isso mesmo. Certo. Eu já vi muito isso no consultório também, né? E a gente, eu já observei bastante encaminhamento que dizia assim, 10 sessões, né? Me fala um pouquinho a respeito dessa situação, dessa questão. Se 10 sessões são suficientes mesmo, ou se é um protocolo, o que é isso tudo, né? Assim, quando eu determino 10 sessões para um paciente, quando eu digo que ele precisa de 10 sessões, ou 20, vamos dizer assim. Assim, quando você determina, né, um trabalho de um outro profissional, né, quando você vai limitar o que ele faz ou não faz, ou o tempo de tratamento, fica muito difícil de se trabalhar, né? Quando o paciente chega em encaminhamento de 10 sessões, eu simplesmente ignoro os 10 sessões e olho só a parte da fisioterapia, não vejo indicação, porque às vezes o paciente tem outras indicações que eu posso estar resolvendo ali, então eu faço a minha avaliação, faço o meu diagnóstico cinético funcional, óbvio, não vou fechar os olhos, né, para as patologias que ele vem me procurar para ter um tratamento, né? Mas às vezes a gente pega não só um encaminhamento com 10 sessões, mas o que é para ser feito, uma conduta montada para a gente fazer, né? Então, assim, é complicado, eu fico um pouco frustrada, porque às vezes em 10 sessões eu não consigo resolver o que o paciente precisa, não consigo minimizar aquela queixa dele. Então, é muito individualizado. E tem pacientes que, dependendo do caso dele,
as 10 sessões não são necessárias, você consegue resolver com menos. Outros, se for um pós-operatório, a gente sabe que o paciente vai ficar ali com a gente 3, 4, 5 meses, às vezes até mais. Se for um paciente que é geriátrico, que é um paciente idoso, está na terceira idade, que já vem com patologias crônicas, ele vai ficar com a gente ali por muito tempo, né? Onde a gente vai estar tratando, buscando a melhor qualidade de vida, uma melhor independência para esse paciente, deixar ele mais funcional possível. Então, para mim, independe. É frustrante para o paciente, eu acredito que seja mais por questão de protocolo mesmo, de planos, de convênio, esse tipo de coisa. É justamente isso que a gente está discutindo aqui desde o primeiro bloco, né? É a respeito da individualização do atendimento, né? E mais uma coisa, sobre o tema em questão que nós estamos fazendo, sobre a fisioterapia na qualidade de vida do paciente. Então, não pode se limitar somente a uma situação em si, né? Não, é 10 sessões, não. Vai ser avaliado, cada paciente é um caso, não é isso? Isso mesmo, até porque a nossa função não é só reabilitar, mas prevenir. Né? Então, nós tratamos também com a prevenção. É muito mais fácil quando você consegue, né, ter acesso àquelas pessoas e fazer uma prevenção. Sai mais barato até para a parte de Secretaria de Saúde, para o município, se tratasse a prevenção e não buscasse só o tratamento. Depois que o paciente já passou fraturou o fêmur, caiu, aí pronto. Passou por N situações, né? Então ficaria muito mais fácil prevenir. Muito interessante, né? E aqui tem uma pergunta também, eu achei muito importante, que é assim, além de melhorar e reduzir o quadro álgico, quais os outros benefícios que a acupuntura pode nos trazer? Interessante esse... Como eu falei, a acupuntura para mim foi assim, de extrema, eu a conheci por extrema necessidade mesmo, né? Então, a acupuntura, além de trabalhar na parte de dor física, né? A gente trata as dores emocionais, né? Então, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, compulsão alimentar, paciente que problemas gastrointestinais, às vezes tem um paciente que sofre com intestino preso por muito tempo, a gente consegue, né, fazer com que esse intestino regule. Pacientes que sofrem com TPM, tem um fluxo muito intenso, né, uma alteração de humor nesse período. Então, tudo isso a gente consegue ter uma melhora, consegue equilibrar. Né? A acupuntura, visamos um equilíbrio entre corpo e mente. Interessante. Agora, uma coisa assim que eu fiquei curiosa. Todas as pessoas podem fazer acupuntura ou também é algo restrito? Tem um grupo específico? Não, todas as pessoas, até um recém-nascido, a gente faz acupuntura em criança, faz acupuntura em todas as idades, não tem contraindicação. Certo. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. Tem limite de idade para essa questão da fisioterapia? Não, é só de certa idade até tal idade. Existe uma idade limite em relação à fisioterapia? Não, nós podemos atuar desde a parte... A gente atua na verdade, desde o pré-natal, né? Podemos estar auxiliando aí essa gestante, né? No puerpério também, no pós-parto, a gente atua, pode estar atuando ali com a mamãe, com esse bebê, né? Então, não tem uma idade mínima e não tem uma idade máxima. Tanto que a gente tem muitos pacientes idosos que atende e eles são, te digo com toda certeza, são um público mais efetivos, não faltantes. Eles estão ali comprometidos o tempo todo, porque eles percebem o resultado, eles percebem a melhora, dão valor àquilo ali. Eles sabem que não tem como curar, né? Não tem como você curar ali uma artrose desse paciente. Então, você vai simplesmente retardar o avanço dela.
tentar deixar ele mais funcional, evitar que esse idoso caia, né? Uma criança, por exemplo, idade pré-escolar, a gente pode estar trabalhando a parte de psicomotricidade, coordenação motora, verificar a lateralidade dessa criança, né? Se ela consegue, se ela tem consciência corporal, se ela sabe onde ficam as partes do corpinho dela, se precisa fazer encaminhamento para um oftalmologista ou não, para algum outro profissional de saúde ou não. Então, a gente atua desde da barriguinha até a velhice. Muito interessante. Só tem perguntas boas aqui, né? E diz aqui uma, olha, pós-Covid, comecei a sentir cansaço com fraqueza nas pernas. Posso fazer a fisioterapia? Como é que fica a indicação para essas pessoas? É indicativo, sim, fazer, né? Trabalha a parte cardiorrespiratória, a gente vê muita queixa desses pacientes com alteração cardiorrespiratória, fraqueza muscular, né? Então, a gente atua, a avaliação e a indicação da quantidade e do tratamento é individualizado. Então, a gente faz os testes de força da musculatura inspiratória, expiratória, para ver como que vai estar esse paciente, da capacidade pulmonar, né? Como que ele vai estar para poder traçar uma conduta para esse paciente. E a fraqueza muscular, a gente vem com os exercícios, né, associados de fortalecimento, de ganho de força, de propriocepção, né? Trabalhar tudo associado, a parte cardíaca, cardiorrespiratória, junto com a musculoesquelética, para restabelecer esse paciente. Não, ela foi tocada aqui num tema aqui que a gente fica tentando, às vezes, evitar, mas não tem como fugir, né? Que é essa questão do Covid, do pós-Covid, que a gente discute tanto. Porque, assim, é algo que está tão presente ultimamente nas nossas vidas, né? Pessoas que a gente conhece, ou familiares, ou até mesmo pessoas do nosso círculo ali, mais próximo ali nosso. E, assim, essa questão das dores é uma questão que eu escuto muito, né, de muitos pacientes reclamando a respeito das dores depois que teve o Covid. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: tu está recebendo muitos pacientes pós-Covid lá no teu consultório? Sim. A gente recebe bastante, tanto no meu consultório quanto na clínica escola. A gente tem pacientes pós-Covid e, assim, o relato, né, de dores no corpo, mioarticulares, também se remete desde a época do surto da chikungunya, né? Então, assim, já é algo para nós que é constante. Porém, o Covid, ele veio mais comprometendo mais a parte cardiorrespiratória. Claro, tem fraqueza muscular, apresenta fraqueza muscular, sim, mas não as dores articulares como a chikungunya. Mas em ambos os casos a gente recebi no período da chikungunya muitos pacientes e no pós-Covid a gente tem recebido também. Certo. Gente, viu como passa rápido o programa? A gente fica querendo fazer um monte de perguntas, né? E quando a gente vê, já passou ali, já foi bem rápido mesmo. E eu já convido vocês para assistir o próximo bloco aí. Não saiam daí, fiquem ligadinhos no Missão Saúde na TV.